Bom, agora 12 horas 29 minutos, conforme já combinado, desde a manhã de hoje, nós estamos recebendo aqui o Maurício Coutinho, secretário de Fazenda da Prefeitura de Paranaguá, para falar do programa de recuperação fiscal. Pois é, a Prefeitura lançou um novo programa de recuperação fiscal. Mais uma oportunidade para a pessoa física ou jurídica, né, Maurício, colocar em ordem as suas contas com o município. Tudo bem, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde toda a equipe da Litoral Sul. Realmente, o município mandou para a Câmara aí um projeto de lei para dar aí mais uma oportunidade, né, ao contribuinte, tanto pessoa física como pessoa jurídica, de vir aí a regularizar a sua situação junto ao fisco municipal. Então nós publicamos aí na última terça-feira, dia 7, a Lei 4.362, que é a Lei de Recuperação Fiscal. Ela vai ter aí uma vigência aí de 30 dias, né? Então ela vai até o dia 6 de dezembro, onde o contribuinte pode procurar a Prefeitura Municipal ou mesmo o site da Prefeitura, ali o www.paranaguá.pr.gov.br, e ele vai puxar ali um extrato, né? Por quê? Porque a gente consegue fazer um parcelamento de toda e qualquer dívida que ele tenha, seja tributária ou não, até o dia 31 de dezembro de 2022. Né? As dívidas referentes ao exercício anterior, a gente consegue incluir nesse parcelamento, onde existem ali várias opções de parcelamento, né? A mais vantajosa para o contribuinte sempre é você quitar à vista, onde você consegue 100% de desconto ali na parte de multa e juros, e daí, claro, tem várias outras opções de parcelamento. Né? Se não me falha a memória, eu acho que já é talvez a segunda ou terceira oportunidade, né, que a Prefeitura oferece. Essa é a segunda. Nós fizemos uma no meio do ano, né? Porque como a gente tinha aquela questão do sorteio do IPTU, lembro. O IPTU premiado, então uma promoção casada com o IPTU. Então a gente fez, né, até para dar uma oportunidade do pessoal quitar e participar do sorteio. E agora é o final do ano, e claro, a gente teve um exercício bem atípico no sentido de arrecadação, onde algumas projeções que nós fizemos não se realizaram. Então, claro, é um momento de a gente lançar uma campanha como essa, que, claro, ajuda tanto a população como a própria prefeitura. Né? O que é que difere desta edição para a anterior? Olha, na realidade, ele traz todas... Tem algum atrativo essa campanha de agora? Ele traz todas as opções de parcelamento, e tem uma nova que a gente colocou ali, que é o 95% em até 3 vezes. Então, se você fizer uma adesão e optar por três parcelas, uma mais 2, você consegue 95% de desconto na multa e juros. Está falando de juros e multa, né? Juros e multa. Porque o que acontece? As pessoas acham que, não vou pagar, vou esperar o refis, porque daí lá eu tenho desconto. Só que o que acontece? Existe também a figura da atualização monetária. Né? Então, a atualização monetária o município não consegue. Porque daí a atualização monetária é o quê? É a correção do poder de compra. Então nós não podemos, né? Senão ele vira renúncia de receita. Já a parte de juros e multa, ele é o quê? Ele é aquilo que é penalidade. Então o município ele vai lá, ele deixa de aplicar aquela penalidade no contribuinte. Mas a correção em si, a gente não tem como, porque daí já complica a lei de responsabilidade fiscal, improbidade, a gente não tem como alcançar isso. Diga, Miguel. Não, a minha pergunta é inerente, né, à tua resposta. Você já respondeu, mas eu gostaria, secretário, que você falasse até pausadamente, esclarecesse. Pessoas falam, você explicou agora, mas com mais jeito. Então eu vou deixar, beneficia a pessoa que não cumpre com seus compromissos, seus impostos, ele não paga, atrasa, esperando o refis. Então eu gostaria que você, o que a secretaria pensa, o que ela diz para essas pessoas que acham ou pensam assim? Tá, veja só. Primeiro, assim, é sempre melhor você conseguir quitar no exercício, nas datas de vencimento. Né? Por quê? Porque você vai pagar o principal do tributo sem qualquer tipo de acréscimo, você não vai incorrer em dívida ativa, você não vai ficar com o nome bloqueado. Por quê? Porque quando você não realiza um pagamento como esse, você pode sim ser executado. E né? Principalmente, secretário, inerente também, ficou bem claro, né? As pessoas que estão nos vendo e ouvindo, eles confundem. Você falou em penalidade, uma palavra que eu talvez não usaria. Penalizar o que é? Multa e juros é uma penalidade. Juros é acima do que você paga. Então a correção, como você falou, a atualização da moeda, atualização monetária.
e pessoas pensam que é uma vantagem. Só, então, como quem diz, eu não quero que João, que não conseguiu pagar, seja penalizado. Não é que ele vai levar vantagem, é bem assim? Não, na realidade ele não leva vantagem por quê? Porque ele vai ter que pagar a penalização. Exatamente, a né? diferença. Então toda essa correção inflacionária, até a data que ele está pagando, ele vai ter que, não tem como. Isso, claro, com o refis também, principalmente o IPTU, né? Sim. Feito dessa maneira. E né? assim, a partir do momento que ele também cai nessa questão de dívida ativa, que ele atrasa o seu compromisso, o que acontece? O nosso jurídico vai executar, ele vai ter essa dívida inscrita judicialmente, então já aumenta o custo dele. Sucumbência. Exatamente. A sucumbência. Então ele vai pagar 10% de Secretário, sucumbência. principais, vamos dizer, a pessoa não quer, arrediu, não conhece, as principais, a penalidade se falou, né? Em juros e as multas, né? Tá, vamos dizer, socialmente, a cidadania, no que afeta o não cumprimento desses tributos. Tá, veja só. Primeiro que essa questão do tributo, ele é um ciclo, né? Então, a partir do momento que uma população ela não cumpre com a sua obrigação tributária... Um condomínio? Exatamente. O município ele também vai ter uma dificuldade de cumprir com a parte dele, porque esse recurso que entra no cofre, ele vai voltar 25% para a educação, 15% ele vai voltar para a saúde, né? 60% é a parte de infraestrutura e todo o custeio da administração pública. Então, a partir do momento que todo mundo entra naquela de não vou... complica, né? De alguma forma ele vai ser penalizado por outro lado também, né? Aquelas situações que já estão no fórum, por exemplo, como é que fica? Tá, então, veja só, a primeira coisa que a gente abre nessa edição do Refis é a possibilidade dele quitar as custas judiciais ao final do parcelamento, né? Então, se ele tiver executado, ele vai procurar o nosso Progem, né? Tem a equipe lá de advogados que vai recepcionar, vai explicar, vai demonstrar para ele o que ele tem que pagar, né? E vai, de repente, até fazer um parcelamento do honorário de sucumbência, daí isso é uma negociação com a Associação dos Procuradores do município. Feito isso, ele vai fazer adesão ao refis do município e, ao final, quando ele quitar essa obrigação, ele vai procurar o fórum para custear, para pagar as custas de fórum, né? O Jurandir Cavalcante pergunta se quem tem a MEI que está em atraso, se esse programa tem alguma coisa a ver com a MEI. Também, na realidade, a pessoa física, também. Tudo. São dívidas até 31 de dezembro de 2022. Então, toda e qualquer dúvida, uma multa, uma infração que ele tenha, né? De repente ele passou por algum tipo de verificação pelo fisco e foi aplicada alguma penalidade, perfeito. multa ambiental, tudo isso é abrangido, é alcançado. Microempresa individual, né? Todo mundo. A dívida em Paranaguá é grande, secretário? Olha, a maior As que a gente empresas tem... devem muito? Tem. Infelizmente a gente tem, Marcos. Infelizmente a gente tem empresas grandes aí que... Não dá para falar, né? A gente não pode falar para não complicar, né? Mas a gente fica triste, na realidade, porque são empresas que às vezes até sobrecarregam a nossa infraestrutura, né, do município, que o município tem que ir lá, tem que arrumar a rua, tem que arrumar, né, todo o acesso para o porto ali para... Aí é um dinheiro que a prefeitura reverte em ações públicas. Só né? tem empresas que chegam a dever mais de 20 milhões. Né? E assim, que faturam bem, que isso aí eles poderiam pagar assim, secretário, de forma muito fácil. A sua secretaria, né, estuda, é claro, nesses casos da pergunta do Marcos Rogério, eu queria saber do senhor o seguinte. Exemplo, uma grande empresa fatura 20 milhões, 10 milhões, sei lá. A litigância de má-fé, a má-fé no caso, deixa de pagar por conta de prevendo esse refis e aplica esse dinheiro, vamos dizer assim, em fontes que possa render a maior. Esse tipo de dólar, esse tipo de coisa existe? Vocês detectam na secretaria? Olha, é que o que acontece, né, Miguel? A partir do momento que ele é executado, ele já sai das mãos da Fazenda, ele já entra no âmbito jurídico. Né? Então, assim, quando a gente fala em empresas grandes, são empresas que têm recurso, são empresas que têm um corpo jurídico próprio, perfeito. Muito bem remunerado, Perfeito. muito. E que o que acontece? Pessoal, eles levam até a última instância, né? Eles preferem, de repente... protelando. Isso, eles vão levar até o último. Como eles têm recurso, eles preferem aplicar aquilo e lá na última instância que ele vai realmente aderir a um refis ou buscar a fazenda pública. Né? E fatalmente, se isso for feito, né, como quem diz, intencionalmente, é claro que lá no fim, se ele dever ou tiver que pagar 20 milhões de tributos, aquele dinheiro que ele aplicou lá vai render mais. Né? Dependendo da atividade que ele desenvolve, claro, acaba que ele... Se a pessoa quiser regularizar a situação,
existem opções de parcelamento de até mais de 100 vezes, né? Ah, sim, é que daí, é claro, a partir de 17, 18 vezes ali, você já tem que entrar, tem um percentual ali, 10% de entrada. Perfeito. Mas você pode aderir, vai até 120 vezes, né? E cabe em todos os bolsos aí, né? Bom, secretário, então, para finalizarmos, gostaria de deixar aqui os microfones à sua disposição para que o senhor possa aí levar o recado aí àquelas empresas que estão em débito com o município, que é importante para as duas partes, tanto para a empresa regularizar a sua situação, quanto para o município, né? Sim, então, na realidade o recado da Fazenda é que, claro, as empresas e, claro, o cidadão, né, busque, né, venha conversar com a nossa equipe, a gente atende por e-mail, tem o site ali, abre um processo digital e verifique, né, honre a sua então, pela consulta online, ele pode ter acesso a toda a sua situação. Sim, ele já consegue acessar e ver o extrato dele, ver o que ele deve e ver, inclusive, qual opção que ele consegue se encaixar e de repente, sanar e voltar a ter a sua certidão positiva, evitar de ter uma pendência judicial aí que pode... Porque o que acontece? O trâmite da execução judicial, ele lá no final, ele vai bloquear a conta do cara. O Estado tem a mão pequena, mas não larga mais. Ele alcança, entende? Então é melhor fazer antes e fica bom para todo mundo, retorna para a própria população, né? E assim que funciona. Esse programa de recuperação fiscal não vai durar a vida toda, né, secretário? Não, são 30 dias a partir da publicação, nós publicamos na terça, dia 7, então vai até 6 de dezembro. Então tá bom. Conversamos aqui com o Maurício Coutinho, secretário municipal de Fazenda, né, falando sobre, então, este novo programa de recuperação fiscal lançado aí pela Prefeitura de Paranaguá. Secretário, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho e as portas da casa, sabe, né, estarão sempre abertas para você. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, eu volto já, tem mais informações.